Olá, seja bem-vindo ao webinar Perspectivas para o 5G. Meu nome é Viviane Sampaio, sou formada pelo Inatel em Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações. Atuo como especialista em sistemas do Inatel Competence Center, ministrando treinamentos presenciais e realizando a tutoria dos cursos de educação à distância na área de redes móveis. Eu sou Francine Oliveira e também sou formada pelo Inatel no curso de Engenharia Elétrica com ênfase em telecomunicações. Assim como a Viviane, eu também atuo como especialista em sistemas do Inatel Competence Center e ministro treinamentos presenciais e realizo tutorias dos cursos de educação à distância na área de redes móveis. De antemão, nós agradecemos a presença de todos vocês e estamos à disposição para interagirmos no chat durante o nosso evento. Então vamos começar, certo? Certo. Viviane, nós sabemos já que no mundo da telefonia móvel há uma permanente corrida, para viabilizar as melhorias nos sistemas e também para atender as necessidades dos usuários. E essas necessidades elas são cada vez maiores, seja por novos serviços ou seja por maiores taxas de transmissão de dados e sempre com maior grau de segurança e cada vez com menor atraso. Sim, você tem razão. Hoje em dia, os usuários fazem uso de diversas aplicações em seus dispositivos móveis e, por vezes, utilizam várias aplicações ao mesmo tempo, necessitando e consumindo maior taxa para a transmissão e recepção dos dados dos serviços. Isso torna evidente a exigência por maiores taxas e requisitos de QoS. E sem falar nos novos serviços que estão surgindo e que possuem outras necessidades. Por exemplo, um tema muito comentado hoje em dia é o conceito Internet das Coisas. Este conceito está relacionado em ter máquinas se comunicando com máquinas, carros se comunicando com carros, e para muitos destes cenários, a exigência não será altas taxas, muito pelo contrário. As taxas poderão ser muito baixas, porém a latência deverá ter um valor jamais experimentado pelas tecnologias atuais. Isso, por vezes, nos faz pensar que poderemos passar por uma ruptura na evolução das tecnologias móveis, já que as mudanças parecem muito grandes, né? É verdade. As mudanças são grandes mesmo. Muitos grupos internacionais de pesquisas, eles propõem vários modelos de redes inovadores completamente diferentes do que se tem hoje nas redes comerciais. Mas tudo leva a crer que o padrão que será adotado mundialmente será o do 3GPP, que segue a evolução a partir do 4G. Aí fica um pouco mais fácil, né? Aí sim, com certeza. Então, nós podemos ver agora que já surgiu após o lançamento da primeira versão do LTE e entender o que virá por aí, certo? Sim, a evolução se dá dessa forma. Enquanto a documentação do Release 8, que é o nosso LTE sai, enquanto ela estava sendo concluída, já iniciou-se os trabalhos para o planejamento do Release 9. Além de outras melhorias para o HSPA+, o Release 9 também focou em melhorias para o próprio LTE sai. E ao mesmo tempo em que as melhorias do Release 9 elas eram desenvolvidas, o 3GPP reconheceu a necessidade de desenvolver uma solução para poder submeter ao ITUR para cumprir os requerimentos do MT Advanced. E com isso foi desenvolvido o Release 10, cujo padrão foi nomeado como LTE Advanced. E as propostas deste Release 10, essas propostas consideram o suporte para a banda de até 100 MHz, fazendo uso de agregação de portadores, o uso do MIMO 8x2, o uso de arquiteturas de múltiplos saltos através de retransmissores, que é a técnica conhecida como relay, o uso de transmissão múltiplo ponto coordenada, conhecida como técnica CONC, o uso de RetNet, que são as redes heterogêneas, e o uso de uma coordenação aprimorada de interferência entre células, que é denominada como ASIC. E ainda, em cumprimento com os requerimentos do IMT Advanced, foi desenvolvido o Release 11, que deu continuidade aos estudos dos releases anteriores e incluiu novas melhorias tecnológicas para o sistema LTE. No Release 12, o principal objetivo é fornecer às operadoras móveis novas opções para aumentar a capacidade, prolongar a vida das baterias dos dispositivos, reduzir o consumo de energia no nível da rede,
maximizar a eficiência dos custos, suportar diversos aplicativos e tipos de tráfego, aprimorar o backhaul, fornecer aos clientes uma experiência ainda melhor, mais rápida e confiável. Outra prioridade do estudo dessa versão é o uso das tecnologias LTE para serviços de emergência e segurança. Portanto, algumas das mais importantes features do Release 12 são Small Cells, identificação de rede, D2D, operação conjunta LTE, TDD-FDD, incluindo agregação de portadora e a integração de Wi-Fi nas ofertas da operadora móvel. Os releases 13 e 14 são uma continuação de estudo e melhorias dos serviços existentes observados até o Release 12 anterior. Muito bem, mas e depois do Release 14? Aí já vem o 5G, certo? Certo, é isso mesmo. Mas para nos ajudar a falar sobre esse assunto, gostaria de convidar aqui o Ramon, bem-vindo Ramon, que é o nosso colega, e ele tem algumas coisas muito interessantes para mostrar para a gente sobre essa tecnologia, que promete ser a bola da vez no quesito inovação. Vamos começar então, Ramon. Olá pessoal, meu nome é Ramon Nogueira, sou graduado pelo Natel em Engenharia de Telecomunicações e também atuo como especialista em sistemas do Natel Competence Center, ministrando treinamentos presenciais e realizando a tutoria dos cursos de educação à distância na área de redes móveis. Pois é, Ramon. Nós estamos aqui conversando sobre a evolução dos sistemas móveis a partir do LTE, mas gostaríamos que você nos ajudasse comentando sobre a 5ª geração. Afinal, o que podemos esperar dessa tecnologia? Muito bem. De acordo com o ITU, através do trabalho IMT 2020, o objetivo da 5ª geração é viabilizar uma sociedade conectada de forma integrada a partir do ano de 2020, tornando possível reunir pessoas e coisas, sistemas de transporte, dados e aplicações em um ambiente de rede inteligente. A grande expectativa é de um sistema que seja altamente flexível, com baixíssimo tempo de resposta e que permita acomodar algumas aplicações inovadoras, como por exemplo internet tátil, internet das coisas e comunicação entre máquinas. Ramon, em termos de capacidade, o que você tem para nos dizer? Bom, em termos de capacidade, o IMT 2020 fornece os requisitos apresentados nessa figura. Aqui podemos ver uma comparação entre o IMT Advanced, que deu origem ao 4G, e o IMT 2020, que traz os requisitos para o 5G. Temos então taxa de dados de pico de 20 gigabits por segundo, que representa a máxima taxa alcançável em condições ideais, taxa de dados experimentada pelo usuário de 100 megabits por segundo, que representa a taxa de dados alcançável que está disponível na área de cobertura, eficiência espectral 3 vezes superior, que é a vazão média por unidade de frequência no espectro de frequências, geralmente expressa em bits por segundo por hertz, mobilidade, que indica o suporte a usuários em mobilidade de até 500 km por hora, latência, que representa o tempo de resposta na transmissão de um pacote, nesse caso próxima de 1 milissegundo, densidade de conexão de até 1 milhão de dispositivos por quilômetro quadrado, eficiência energética 100 vezes superior e capacidade de tráfego por área de 10 megabits por segundo por metro quadrado, que representa a vazão total por área geográfica. Esses são os requisitos de capacidade do sistema e dos aspectos relacionados que dão suporte a essas capacidades. Ainda falando de capacidades, algumas outras definições também são relevantes para o IMT 2020. Dentre elas, podemos citar uso de um espectro mais flexível, então os sistemas deverão ter a capacidade de operar em diferentes faixas de frequência e também com larguras de banda maiores do que as atuais, sistemas e serviços confiáveis, então a segurança e a privacidade devem ser otimizadas com melhores métodos de criptografia e proteção da integridade dos dados do usuário e da sinalização. Sistemas resilientes, então a rede deve ter a habilidade de operar e se recuperar corretamente de forma eficiente diante de alguma anormalidade. E o tempo de vida operacional dos dispositivos. Esse é um aspecto importante, principalmente para comunicações entre máquinas, onde os dispositivos necessitam de uma longa vida útil de bateria, pois muitas vezes encontram-se em um lugar que inviabiliza a troca constante ou recarga de baterias. Muito interessante, Ramon. E você poderia comentar aqui com a gente sobre um pouco dos cenários previstos nessa 5ª geração? Claro. A 5ª geração prevê suportar ainda mais cenários e aplicações. Nessa figura do ITU, podemos visualizar quais são os principais casos de uso que deverão ser atendidos pela tecnologia. As principais direções do IMT 2020 são banda larga móvel aprimorada,
comunicações ultraconfiáveis de baixa latência e comunicação massiva entre máquinas. Em direção à banda larga móvel aprimorada, são previstos casos de uso onde são exigidas altas taxas de dados e uma ampla área de cobertura, como, por exemplo, transmissão de vídeos em 4K, aplicações de realidade aumentada e utilização de aplicações na nuvem. Para comunicações ultraconfiáveis e de baixa latência, que possuem requisitos de capacidade rigorosos, como latência e disponibilidade, podemos incluir automação e controle remoto de processos industriais e de produção, processos cirúrgicos à distância, veículos autônomos e operações de resgate e segurança. A comunicação massiva entre máquinas é caracterizada por um grande número de dispositivos conectados, que transmitem um volume relativamente baixo de dados e não são tão sensíveis a atraso. Através desse tipo de comunicação, será possível implementar, por exemplo, cidades inteligentes, casas inteligentes e redes de sensores para diversos setores, como agricultura, pecuária, transportes e construções. Para isso, é necessário que esses dispositivos sejam de baixo custo e tenham uma longa duração de bateria. Além desses cenários comentados e todos os outros que são possíveis através da combinação das capacidades que regem essas três direções, é esperado o surgimento de mais casos de uso. Para lidar com isso, os sistemas IMT 2020 devem ser projetados de maneira altamente modular, permitindo que sejam implementados cenários que ainda não foram previstos. Uau, belas explicações! Eu acho que agora tudo fica um pouco mais claro, não é verdade? Então, se você tiver mais alguma pergunta, pode ficar à vontade aqui no chat. E sobre esse assunto e muitos outros, você encontra lá nos nossos cursos EAD. Vai lá e não perca tempo. Inscreva-se agora clicando no botão aqui embaixo e obrigada pela presença de vocês e até a próxima!